Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos, prostrai-vos. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, começando com o versículo 4. Preciosos ouvintes, esta escritura nos fala do grande acontecimento do nascimento do Senhor Jesus. Sabemos que o mundo quase completo tem dedicado a Jesus uma data para se lembrar ou comemorar o seu nascimento. Estamos certos de que há um grande engano que foi introduzido na humanidade. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, como é festejado. Jesus, comumente pela astrologia, ele deve ter nascido ao redor do 1º de abril, quando é primavera, tempo de nascimento de cordeiros. É impossível o nascimento
dele em dezembro, pois as colinas da Judéia estão cobertas de neve nesse tempo em dezembro. Quando e por que foi mudado essa data? Foi mudado quando o cristianismo foi convertido em romanismo. Eles fizeram o aniversário do Deus do Sol, assim eles mudaram-no para o nascimento do Filho de Deus. O aniversário do Deus do Sol, cuja data é de 21 a 25 de dezembro. Com isto, estariam juntos numa mesma adoração, tanto cristãos como pagãos. De outro lado, está o comércio, recebendo mais lucros do que a religião misturada com o paganismo. Mas pensemos assim: um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso nós sabemos disso. E agora eu desejo falar aos nossos ouvintes sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas Escrituras de sua vinda, que havia sido dito dele desde os dias de João, o Batista. Categoricamente, ouvintes, de volta até Gênesis, isto estava profetizado, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas, quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia, falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Meus ouvintes, compreendemos que Jesus vem 3 vezes, fisicamente. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja, quando do seu nascimento aqui na terra. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Ouvintes, tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele lembra-se a primeira vez para redimir a sua igreja e a segunda vez para receber a sua igreja e a terceira vez com a sua igreja como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos um pouquinho disto neste programa, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela e então a respeito da terceira vez. Ouvintes, nestes dias, houve uma grande perseguição contra a igreja, no tempo do nascimento dele. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo.
E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer, quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Ouvintes, como alguém que estava falando, dizendo: Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele concentrou-se no Logos e depois ele veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. E Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço à eternidade, rodando justamente, descendo para dentro do Logos aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Agora, meus ouvintes, é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus, no princípio, ouvintes, ele fez o seu primeiro homem, ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, você veja, Deus fez o homem na sua própria imagem. Deus fez o homem exatamente assim. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou este espírito imortal que nunca morre no interior deste homem, e ele veio a ser mais do que um animal irracional, ele veio a ser um homem. Então, ouvintes, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado, quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas, isso é correto. E por isso, agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé.
o macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto, ouvintes. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal, ele vem de Deus, isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden, sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse: quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você pode... Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Nossa mente não é, você veja, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Por isso, você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado, através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a religião com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando seu filho perdido. E então, ouvintes, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria descer e redimi-lo, ele próprio, não uma outra pessoa, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo, isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui, que coisa, e eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. Se alguém pecasse e eu dissesse assim agora, irmão João, eu desejo que o irmão pague o preço aí. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio filho e fazer isso, pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. Assim fez Deus. Sim, aí está. Eu fui o que pronunciou o julgamento, e então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Então, Deus mesmo foi o que assumiu o que ele mesmo disse. Agora, olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem, era descer e tomar o seu lugar. Isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. Então, Deus foi digno. Ele desceu há cerca de mais de 2000 anos atrás, na forma de um bebê. Nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo,
não nasceu por desejo sexual. Ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo, ou quão bela seja aquela galinha. Não, ele sempre será infértil. Ele ficará aí mesmo e apodrecerá. Isso é certo, a não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida vem do macho. Portanto, meus ouvintes, quando Maria, como ela disse, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão, de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. Meus ouvintes, então logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vejam aí, agora você observou? Vocês creem nisto? Isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus, a Bíblia é quem diz isso. Nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Meus ouvintes, como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus, que ele criou para nos redimir, e veio, morou naquele mesmo corpo que ele criou. Portanto, ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação, então ele tinha que sofrer a tentação sexual, ele tinha que sofrer todo tipo de tentação que o pecador sofre aqui, ser tentado pelo diabo em riquezas, poderes, domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso e para fazê-lo ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Entendeu você o porquê da encarnação de Deus? É porque ele mesmo tinha que assumir o nosso lugar no Calvário e ele teve que criar um corpo sem o concurso do homem e trazê-lo aqui à cena e morar neste corpo e ir através dele no Calvário e dar a sua vida em lugar da nossa, um sacrifício vivo, santo, perfeito, eterno, que salvará desde o primeiro pecador até o último e os congregarão juntos para formar essa noiva querida de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus ouvintes, abram o coração e abra sua mente nesta hora para crer nestas verdades incontestáveis da Escritura. Deus te ajude neste momento a encontrar esta luz do entardecer em tempo de sua restauração para aquele grande e glorioso dia da vinda do Senhor. Deus te dê graça, no nome de Jesus Cristo. Amém.